Bom dia a todos. Isso aí, Fabrício, vamos aprender, né? Ou pelo menos vamos compartilhar boas práticas. Acho que hoje é esse o princípio. Pessoal, pessoal, rapidamente, por favor, confirmem se estão vendo, se estão ouvindo. Hoje o cenário está um pouco diferente, a câmera está um pouco diferente, está um pouco mais próxima. Gente, a gente está começando a nossa quarta sessão de treinamento virtual. A ideia aqui hoje, né, a gente nesse cenário todo que a gente está passando, a gente discutiu se faria sentido manter, se não faria sentido manter o treinamento, a gente decidiu que faria todo sentido a gente manter, mas com o objetivo de um compartilhamento de boas práticas, um bate-papo, né, sem nenhuma obrigação. Eu confesso que eu fico muito feliz de ver que já, né, no primeiro minuto de treinamento a gente já tem 84 participantes, o que, puxa, é super legal. Obrigada pela participação de vocês. Né, porque de fato a gente, enfim, a gente entende que juntos a gente pode compartilhar boas práticas e trazer mais aprendizado aqui para todo mundo, tá? Hoje estou eu participando de casa, o Anderson participando da casa dele. O Anderson daqui a pouco, eu ia falar que daqui a pouco deve aparecer o vídeo dele, mas já está aparecendo o vídeo dele. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fê. Bom dia, todo mundo. Hoje a gente não está perto, então a gente já falou bom dia, mas agora a gente fala bom dia de vídeo, né? Peraí, desculpa que eu estava com o meu áudio desligado, repete. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Fê. Bom dia, o pessoal que está por aqui. Eu falei que a gente às vezes está sempre pertinho, a gente já fala bom dia antes, mas agora de vídeo a gente está falando pela primeira vez, né? É diferente. É isso aí, é isso aí. Gente, seguinte, então hoje originalmente a gente teria um treinamento técnico, né? No mês de abril a gente faria um treinamento técnico, mas a gente decidiu mudar um pouco o formato, né? E falar um pouco mais sobre boas práticas nesse momento que a gente está passando, né? Então, o Anderson liberou aqui um espaço para, né, para a gente trazer conteúdo um pouquinho diferente do que seria trazido originalmente no treinamento, tá? Então, a ideia é a gente, de fato, indo conversando, o Anderson vai falando, né, vai complementando, a gente vai passando algum conteúdo, mas a ideia é que todo mundo, enfim, participe o máximo possível, tá? Queria pedir para vocês, acho que não é nem um pedido, é uma dica, né? Aqui no Zoom, a gente tem duas formas de optar por compartilhar alguma coisa no chat. Então, quando vocês selecionam o bate-papo, aqui a opção de bate-papo, tanto no computador quanto no celular, ele pergunta, a primeira coisa que ele pergunta para vocês é um campinho enviar para, né? Então, ele dá a opção de vocês enviarem para todos os palestrantes, que no caso aqui sou só eu e o Anderson, ou para enviar para todos os palestrantes e participantes. Para a gente manter essa interação, todo mundo vendo o que está sendo escrito, todo mundo participando, chique no último, né? Para todo mundo ver o que está escrito, coloquem quando a primeira vez que vocês forem mandar uma mensagem no chat, coloquem todos os participantes e palestrantes, porque assim todo mundo consegue enxergar, tá? Eu vi aqui que muita gente estava mandando bom dia, bom dia, bom dia, mas só eu e o Anderson estávamos enxergando. Então, é legal a gente já colocar, já dar essa dica aqui para todo mundo indo lendo o que está sendo escrito, tá bom? Vamos lá, então. Começando o nosso treinamento, amigo, se eu esquecer de alguma coisa, vai me complementando, tá? Bom, deixa comigo. Começando tradicionalmente com o nosso minuto de segurança, só que hoje a gente quis fazer um pouquinho diferente. A gente não quer fazer um minuto de segurança, porque afinal de contas tudo que mais se fala nesses últimos dias em formas de, né, enfim, de proteção, segurança, saúde. Então a gente quis trazer aqui uma reflexão de minuto de bem-estar, na verdade, tá? Né, que é de fato uma reflexão para a gente, que é o seguinte: quando eu estiver olhando para baixo aqui, gente, é porque já que a gente está afastado, essa é a minha forma de ver como as coisas estão aparecendo aí para vocês, tá? Então, a gente pode encontrar formas diferentes para dar foco para a mesma realidade, né? Então, a gente quis trazer essa reflexão aqui para vocês. A gente pode optar por
focar em coisas as quais a gente não tem controle, né? Então aqui a gente tem dois universos, os universos de coisas que a gente não tem controle, economia, cenário político, quando que isso tudo vai acabar, quando que vão encontrar cura, enfim, né? Atitudes de outras pessoas, incertezas todas, a gente pode focar nisso, mas no final das contas isso pode ser que não leve a gente a lugar nenhum, né? Então a dica é, vamos focar no que a gente tem controle, no que a gente pode fazer, né? E o que a gente tem controle? O que está nas nossas mãos. O que a gente pode fazer é higienização, né? Beber bastante água, olhando para a nossa saúde, beber bastante água, fazer exercício em casa, cuidar da nossa alimentação, evitar sair, né? As recomendações que estão passando, aprender coisas novas. Hoje a gente vai falar muito sobre a oportunidade de aproveitar esse momento para se preparar melhor. Enfim, não espalhar fake news, não focar nas notícias ruins, tudo isso está no nosso controle, né? Pensar em formas diferentes de ajudar os nossos colegas e os nossos clientes, tudo isso é coisa que está na nossa decisão, está no nosso controle. Então, a dica aqui é, vamos focar no que a gente pode focar, vamos focar no que a gente pode controlar de fato, e o resto, enfim, né? Ver o que vai acontecer, mas é fazer a nossa parte focando no que a gente pode focar. Tá? Eu prometi para o Anderson que eu não ia ficar lendo as mensagens aqui. Eu confesso que é difícil, Anderson. Então tenta se controlar. Olha só para a câmera, não olha. Tira. É que você tá com uma tela, mas fecha então o bate-papo, deixa que eu olho daqui. Eu já estou respondendo, deixa comigo. O chat aí agora ele vai ficar piscando aqui um negócio laranja para mim, para cada Se controla, seja forte. Vamos lá, gente. E hoje, bom, uma outra coisa também que a gente tem aqui para trazer para vocês sobre a corrida da execução, né? Sabendo que a corrida da execução, como o próprio nome dela diz, tem um foco muito forte em campo, em visita a ponto de venda, em o que a gente faz nos pontos de venda, e agora a gente está vivendo um momento que provavelmente muitos de vocês estão trabalhando de casa, né? Que o cenário está muito diferente, tem muitos clientes, né, que estão podendo atender também só de forma, às vezes, leve trás, enfim. Então, a gente tomou uma decisão de colocar a corrida da execução em stand-by, né? Então, todos os critérios que estavam vinculados à corrida da execução estão parados, não estão sendo considerados. E isso vale, inclusive, para quiz. Vocês vão ver que hoje a gente não vai ter quiz no nosso treinamento. Vocês sabem que mesmo sem pontuação válida a gente colocava quizzes, mas é que hoje, na verdade, ainda tem essa questão da gente tentar aproveitar ao máximo também para um bate-papo, então a gente não quis colocar quiz, porque a ideia aqui não é trazer grandes aprendizados, mas é a gente compartilhar de fato boas práticas. Então a gente tirou, né, todos os critérios da corrida da execução, a gente está deixando um pouquinho de lado, entendendo que agora é hora de focar em outras questões, tá? Então, consequentemente, né, até a gente ter uma nova definição, a corrida da execução não está acontecendo, e isso vale tanto para os critérios quanto para a premiação que a gente estava considerando no final do ano, né? Então, que era a vinda dos 10 melhores para a Fórmula 1, a gente está deixando isso de lado um pouquinho, até entender, né, o quanto disso a gente vai poder aproveitar, enfim, o quanto a gente vai poder o que a gente vai poder fazer em relação à corrida da execução, tá? Quando a gente tiver alguma novidade, quando a gente tiver alguma atualização, a gente volta a falar para vocês nesse treinamento, mas por enquanto considerem que ela está cancelada para esse ano, para 2020. Trazer para vocês aqui, né, os resultados dos quizzes do quiz que a gente fez em março no Agile, que a gente liberou para vocês. Uma das perguntas era da corrida da execução. A resposta correta, que a maioria acertou, era todas as anteriores. Né? Então, dois primeiros pontos aqui é que existiam pré-requisitos para participação, dentre eles a conclusão de Academy. E a outra é das 4 metas mensais, né? Que a gente tinha quiz. Quiz era uma coisa que daria para a gente continuar fazendo, mas presença de sortimento, pesquisa de preço, clientes ganhadores do Sempre Juntos, são coisas muito impactadas em relação a isso, então por isso a gente tomou essa decisão, tá?
A segunda pergunta, eu confesso que é uma pergunta que as respostas me preocupam um pouco, né? Porque era dentre as opções abaixo, qual é um dos objetivos da marca Castrol Magnatec? Só 18, né? É que eu estou olhando aqui em paralelo, porque o Anderson está cobrindo a resposta, mas 18 pessoas participaram, 18 pessoas acertaram que a resposta correta era aumentar a participação no mercado de sintéticos. O aumentar a participação nos 5Ws e conquistar os 0Ws é um papel mais importante para o ED, né, para a marca ED, e construir massa crítica e possibilitar a entrada em novos clientes é uma estratégia e um objetivo da marca Castrol GTX. Então, preocupa principalmente a resposta do aumentar a participação no 5W e 0W, que essa ainda, puxa, né, tem produto e tudo mais, mas quando a gente olha para todas as anteriores, preocupa um pouco, né? Porque às vezes, qual que é a grande importância da gente conhecer os objetivos das marcas que a gente trabalha? A gente até pensar em estratégias de atendimento a clientes, né? Então, se eu penso às vezes que uma marca, né, o GT, vou usar o exemplo mais fácil aqui de usar, né? GTX, que é essa marca de construção de massa crítica, possibilitar a entrada nos clientes. Se eu trabalho com outra marca diferente dessa como oportunidade de entrada, num cliente que às vezes só trabalha com mineral, e eu já vou às vezes, né, para uma coisa mais audaciosa, o propósito do GTX é fazer justamente essa migração de uma forma mais sutil, de uma forma mais tranquila para o cliente. E aí, se eu considero isso, por exemplo, como uma estratégia de Magnatec, eu corro o risco do cliente falar, mas espera aí, não é o meu negócio, né? Então, vale um reforço, resgatem o material que a Tati compartilhou com vocês no último treinamento virtual. Todos os meses a gente compartilha com os DBMs esses materiais. Então, resgatem esse conteúdo para, né, ter claramente o objetivo das marcas na cabeça, porque isso faz a gente desenhar uma estratégia melhor de atendimento aos diferentes perfis de clientes também, tá? É muito importante esse reforço, que eu confesso que preocupou esse número de erros aqui. E são pontos importantes a considerar para identificar potenciais clientes do programa CAS, né? Tanto do nível 1, o Castrol Auto Service, quanto o nível 2, que era o Castrol Service. Esse a maioria acertou, que era localização de loja, potencial de alta participação de Castrol e mix de produtos com foco em sintéticos e semi. Beleza, muito bom. Vamos lá, gente. Então, trazendo o conteúdo que a gente queria trazer aqui para vocês. O nome já diz tudo, né? A gente quer resgatar um pouco dos conceitos de venda de valor que a gente trouxe, mas falando um pouquinho relacionado à distância. E, enfim, de fato, trazer muito bate-papo aqui, muita participação de vocês, tá? Para começar, tem uma frase, né? Vocês vão ver que nesse material, que de novo, depois do treinamento, eu vou compartilhar com os DBMs, né? Para eles poderem compartilhar com vocês também. Em todo esse material que a gente preparou, a gente foi colocando embaixo a legendinha de quais foram as fontes, tá? Isso para o caso de vocês quererem depois ler o material na íntegra, isso para o caso de vocês quererem consultar as fontes que a gente foi colocando, tá? E eu queria começar com mais uma reflexão aqui, que, né, vem bem a calhar com o momento que a gente está vivendo, que é: não pare a decisão da sua empresa, não pare seus projetos, não adie nada que você falou que ia fazer, ao invés disso, aprenda a continuar virtualmente. Eu acho que a gente nunca passou por essa situação, isso com certeza vai acelerar, né, as questões digitais, aí está acelerando muito a mudança digital que a gente já estava passando, mas está acelerando de uma forma muito forte. Então, a reflexão aqui é como a gente minimiza o impacto do momento que a gente está vivendo de uma forma virtual, né? Então, enfim, como que a gente pode aproveitar ou diminuir ao máximo o impacto disso tudo de uma forma, né? Contatando clientes de uma forma virtual, enfim, né? Como que a gente pode aproveitar entre aspas, né? Como a gente pode diminuir os impactos desse momento aqui, e o virtual é uma forma bem interessante da gente fazer isso, tá? Né? Então, assim, de novo,
tudo isso daqui foi coletânea de materiais que a gente foi buscando, né? Tem muito material relacionado ao tema nesses últimos dias aqui. Então, a gente quis trazer uma coletânea primeiro para os nossos dias, né? E aí, depois eu vou pedir para vocês compartilharem outras possíveis ideias. Mas tem 5 dicas aqui que a gente quer trazer para todos. Uma delas é estabelecer metas SMART para os nossos dias, planejar as nossas ações, estabelecer um cronograma diário de contatos com os clientes, de atividades, né? Enfim, garantir alguma disciplina no nosso trabalho. Mas antes de continuar com as próximas aqui, eu queria agora, amigo, eu vou abrir o chat, tá? Porque eu queria puxar deles. O que é uma meta SMART? Quem lembra, gente? O que é um objetivo SMART? Vamos lá. Um por vez, hein, pessoal? Né? Um por vez. Tô vendo que tá todo mundo aqui oriçado. Meta a longo prazo. Boa, Antônio. Antônio está dizendo aqui é uma meta a longo prazo. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Eu acho que tem um pessoal, Fê, pegando o caderninho de quando foi feito venda de valor e tá lá, ó, buscando, ainda não achou a página. Vai fazer até uma marcação agora, assim, ó. Ó, o Roger já está dando uma dica aqui. Os possíveis, tem um dos pontos aqui que fala justamente sobre isso. É verdade. Vamos lá, quem se lembra o que é o S do SMART? O Anderson lembra. Boa, Márcio, específico. Isso aí, boa. É que a gente também não enxerga a pessoa que está escrevendo aqui, mas... Supervisor da Pneubras, outra vez. Mensurável, é isso aí. Então, ó, o Márcio está ajudando Adriano. O S é de específico, o M é de mensurável, o A é de ambicioso. Ah, o Adriano, beleza, Adriano, obrigada. Isso aí. O A é de ambicioso, o R, como o Márcio está lembrando aqui, é de realista, né? Então eu gosto de falar sempre dos dois juntos. O ambicioso para me fazer ter vontade de acordar de manhã e correr atrás das minhas metas. E o realista também atingível, como o Adriano também colocou lá. Atingível, isso, exato. Boa, boa, Adriano. É que aqui a gente muda um pouquinho essa coisa o atingível é o realista, né? E o ambicioso é o outro. Mas, enfim, né, os dois acabam se complementando da mesma forma. Então, esse específico, né? Aquele que eu posso descrever claramente para mim, para as outras pessoas. Geralmente, um específico é algo numérico, é algo que me faz ter a clareza, né? Para mim e para os outros. O A, o M é mensurável, né? Então é alguma coisa que, de novo, aí o número é mais forte ainda. Alguma coisa que eu permita, né, entender como é que eu estava antes e como que eu estava depois. O A e o R, eu estou vendo aqui algumas pessoas falando de atingível e relevante. No nosso caso, assim, os dois, no final das contas, eles são muito complementares, né? No nosso caso, o A aqui a gente chama de ambicioso e o R de realista, que no final das contas eles acabam ocupando esse papel de atingível e relevante também, né? Porque quando a gente vai para o mundo da administração, se fala mesmo em atingível e relevante. No nosso caso, a gente só muda um pouquinho o nome, mas os dois têm o mesmo efeito. E T de temporal, que é com prazo determinado, né? Então, o que é esse temporal? É um prazo determinado. Eu preciso colocar um objetivo para fazer dentro de um determinado prazo, porque senão, né, fica muito vago também, tá? Então, pensem em metas e objetivos SMART no dia a dia de vocês. Priorizem a prospecção. Essa eu sei o quanto é complicado nesse momento que a gente está passando, né? Mas encontrem formas de achar oportunidades em mercados que estão sendo menos afetados, né? E é duro porque a gente sabe que está todo mundo sendo muito afetado nesse momento, mas a gente encontra canais, né, que estão mais propensos. A gente tem postos de gasolina, por exemplo, que estão funcionando normalmente, né? Normalmente a gente sabe que não, mas estão abertos. Supermercados, por exemplo, né, que se mantiveram abertos. Oficinas de motopeças, né, que puxa, os entregadores estão fazendo um super trabalho agora. Então, como eu encontro canais e mercados
que talvez estejam sendo menos impactados com isso, tá? Essa é a segunda dica aqui que a gente está falando. Dedicar mais tempo aos estudos e preparação, vocês vão ver que a gente vai falar sobre esse ponto umas 20 vezes aqui durante o nosso treinamento, mas por que não, né, aproveitar esses dias aqui para eu aprimorar os meus processos, aprimorar os meus discursos com os meus clientes, né, aprimorar a minha apresentação de venda de valor, por que não aprimorar todo o meu conhecimento e preparação, tá? Compartilhar conteúdo relevante com os clientes, só que quando eu falo aqui em compartilhar conteúdo relevante, é relevante de verdade, né? Então, é encontrar coisas que são importantes pro meu cliente, né? Então, quando eu falo isso, eu não tô querendo dizer sair disparando um monte de WhatsApp para todo mundo, para toda a minha rede de clientes, eu tô mantendo meu contato. Não, é o que é importante para ele de verdade. E isso vai ser diferente para cada tipo de cliente, né? Alguns vão valorizar uma coisa, outros vão valorizar outra, e é o meu conhecimento desses clientes que vai me fazer entender o que é relevante no que ele está interessado, tá? Mas aproveita esse momento também para manter contato, para compartilhar conteúdo relevante com eles, né? De acordo com o interesse dele, o que é importante para ele e problemas que ele está enfrentando. Mas está todo mundo enfrentando o mesmo problema. Cada um enfrenta o problema de uma forma diferente, né? Então, cada um tem uma visão diferente do problema. Então, aqui de acordo com a visão dele sobre os problemas, o que é relevante para eu compartilhar, tá? E aí já vai uma dica, vocês devem, né? Vocês receberam aqui na semana passada uma atualização da biblioteca do Agile. Essa atualização, se vocês entrarem na biblioteca, vocês vão ver que a gente criou uma pastinha que se chama Materiais Trabalho Remoto, tá? Essa pastinha, ela tá hoje com quatro, né? 4 vídeos, tá? Uma de prevenção ao coronavírus. Na verdade, todos esses vídeos são materiais que provavelmente vocês já receberam por WhatsApp pelos nossos DBMs, porque foram materiais que o nosso time de marketing foi desenvolvendo ao longo dos últimos dias, né? Então, tem agradecimento aos entregadores, tem dicas de home office, tem um super legal de prevenção ao coronavírus para o ponto de venda, para a oficina. Né? Então, que vocês podem compartilhar com eles, se é que vocês ainda não fizeram, mas eles estão disponíveis aqui, conforme a gente for tendo novos materiais né, disponibilizados pela Castrol, a gente vai colocando nesse espacinho aqui para vocês. Ô, Fê, Oi? e uma dica agora também, né? Com esse tempo que a gente tem, quando a gente falou ali no slide anterior do conhecimento, agora também é uma oportunidade que a gente tem de atualizar o Agile, de usar muito das ferramentas de vendas de valor que tem no Agile, sobre produto, sobre notícias e informações relevantes sobre um ou outro produto, voltar a revisitar aquelas situações de que a gente olha para o nosso cliente e às vezes no dia a dia a gente vai focado naquela meta, naquele algo a mais que a gente tem para aquele momento. Mas agora com esse tempo que a gente tem, que estar preparando mais alguns materiais e uma visita virtual, a gente poder atualizar o Agile e usar todas as ferramentas que tem disponível na biblioteca do Agile também, né? É isso aí. Muito bom. Bom, vamos ver. Eu ouvi aqui, eu vi algumas pessoas falando, até o próprio Anderson me falou que para tentar regular o meu áudio, eu dei uma aumentada no meu áudio. Vamos ver se... Anderson, você acha que tá melhor? Deu uma... Tá ótimo. Não, tá todo mundo ouvindo bem. Foram 2 pessoas que comentaram, então eu já coloquei aqui para algumas. Qualquer dúvida, tenta aumentar na ferramenta, né? Vocês podem aumentar ou no seu celular ou no próprio computador, ou tentar entrar novamente, porque às vezes pode ser uma falha de conexão. Como quase todos estão ouvindo bem, a gente está conseguindo tranquilo. Tem uma pessoa da DSL aqui perguntando Deixa que eu faço, Fê. Vai lá, deixa lá. Eu falo com ele aqui. Me empolguei. Vamos lá. E por mais jargão que pareça, né, mas também que não deixa de ser super importante nesse momento,
manter o pensamento positivo e a energia o mais alto possível, né? Então, a gente sempre brinca, né? Nos treinamentos de venda de valor, a gente passou até o ano passado fazendo sessões de venda de valor com o time, e algumas das coisas que a gente falava é como eu abordo o nosso cliente, né? Como, puxa, se eu chego já com espírito de derrotado para o cliente, eu dificulto, né, a minha conversa, eu dificulto as oportunidades. Então, imagina, né, se o meu cliente coloca todas as preocupações dele, eu abaixo a cabeça e falo, puxa, eu também não sei como eu vou pagar as contas, né, e aí vira um muro de lamentações e vira, enfim, vira algo que não leva a nada, né, ninguém a lugar nenhum. Então, por mais jargão que pareça, é um bom momento a gente falar a importância da gente manter o nosso pensamento positivo, manter a energia, né, manter... enfim, é um fato, tá todo mundo passando por isso, ninguém sabe o que vai acontecer, mas tudo depende também da forma como a gente lida com os cenários, né? Então, a importância da gente trazer esse ponto aqui também. E aí vem uma pergunta que, de novo, eu vou abrir o chat, tá? Anderson, me perdoa, não fica bravo comigo, mas eu preciso abrir o chat agora para ouvir essa resposta. Como que a gente quer ser lembrado pelos nossos clientes, gente, depois que tudo isso passar? Aí vem uma reflexão. Como que cada um aqui quer ser lembrado? Coloquem aqui no chat. Como que vocês querem ser lembrados pelos clientes depois que tudo isso acabar? Porque, né, vai acabar, a gente sabe, mas quando a gente não sabe, a gente sabe como a gente pode lidar com as situações. Então, vamos lá, façam uma reflexão e coloquem aqui no chat pra gente como que vocês querem ser lembrados. E aí eu queria dizer uma coisa também, tá? Que talvez agora possa ser um bom momento. Se alguém quiser falar, como hoje a gente quis trazer essa coisa mais interativa, se alguém quiser falar, levanta a mãozinha aqui no celular, tem, assim que vocês colocam a mão no celular, vai aparecer um levantar a mão, e no computador também tem a opção de levantar a mão. Então, se alguém quiser abrir o microfone, levanta a mão que a gente abre o microfone, tá? Mas e aí, ninguém sabe como quer ser lembrado pelos clientes depois que tudo isso passar? Como bem diria o Anderson, um de cada vez. É que eles estão refletindo. Eles estão refletindo, eles E ainda não... agora não tem caderninho para pegar a cola, hein? Eu vi que teve um pessoal ali que pegou a cola bonitinho, jogou na internet, no celular e achou rapidinho. Ó, o pessoal é danado, agora não tá tão fácil. Não, essa é uma reflexão mesmo. A gente, de fato, quer dar uma provocada aqui. E por isso, né, Fê? Por isso do que é relevante, né? Então, voltando àquele outro, o quanto relevante é a gente ficar compartilhando um monte de mensagem pelo WhatsApp do que a gente está vivendo agora. A gente sabe que tem muitas informações extremamente importantes, mas provavelmente já chegou por várias outras vias, família, amigos. Então, para o nosso negócio, ou para o nosso dia a dia, ou para fortalecer o negócio do nosso principal ou um dos nossos principais clientes, como a gente pode trabalhar para ser relevante? E como esse cliente vai ter, né, qual vai ser a percepção desse cliente sobre tudo isso ao longo do tempo. Isso é um ponto muito interessante, né? Nesse momento aqui, que a gente não sabe se vai demorar muito, se vai demorar pouco, se vai demorar, a gente sabe que a gente vai continuar tendo relações com os nossos clientes. Então, o quanto relevante a gente vai ser e o como a gente vai ser lembrado por isso, né? É isso aí. Enquanto você falava, o Lobato levantou a mão, mas eu vi que você baixou. Humberto, tá. Eu vou abrir aqui para o Humberto. Não, eu vou abrir primeiro para o Lobato, vamos ver se o Lobato ainda quer falar. E aí depois eu abro para o Humberto, tá bom, Humberto? Vamos lá, Lobato, libera aí o seu microfoninho, eu liberei você para falar. Tira o seu microfone do mudo e pode falar. Bom dia. Bom dia. Então, o chat está desativado pelo anfitrião. É mesmo? Aí ninguém vai conseguir se manifestar, né? Uai, que esquisito. Peraí, vai falando aí que a gente precisa descobrir o que está acontecendo, porque estava funcionando normal. Mas aproveitando que eu estou com o áudio aqui, eu acho que o cliente precisa
lembrar da gente, depois que isso tudo passar, como um parceiro, né? É isso aí. Ah, voltou. Um parceiro no fornecimento, né, dos melhores produtos para o negócio dele, que a gente vai estar do lado dele na dificuldade, né? Assim como ele vai ter dificuldades nesse momento, a gente também está tendo, né, em todos os distribuidores aí Brasil afora, né, na própria indústria. Mas ele precisa lembrar da gente como um parceiro realmente, né? A marca, a Castrol, o distribuidor local, né? A equipe de campo, né, que não está em campo, está em home, mas ele precisa ter cada vez mais a certeza de que todos os interlocutores são parceiros dele. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer com que ele se lembre depois que tudo isso passar. Meu recado. É isso aí, perfeito. Que a gente manteve contato, né? O Roger está até lembrando aqui, lembrar que estamos próximos, mesmo em condições adversas. Eu acho que esse é um bom ponto, né? Puxa, agora é a hora da gente manter o máximo de contato possível com os nossos clientes. Né? Peraí, ó, tem gente compartilhando aqui, otimista, dando suporte, mostrando a ele que o que vem acontecendo vai passar. E nós continuamos aqui à sua disposição. Muito boa, Karine. Realmente parceiro, inclusive já houve casos em que o cliente pediu essa parceria para prorrogar boletos, e vai acontecer, né? Porque tem gente que está passando por situações bem apertadas. O cliente deve se lembrar dos nossos colaboradores como amigos e não somente como os vendedores, pois sempre pregamos e venda é relacionamento. É isso aí, Wagner. No final das contas é muito em relação à parceria, né? Que tá todo mundo falando aqui em relacionamento. Olha que legal aqui o Pedro falando de humanização da venda. Puxa, era essa reflexão que a gente queria trazer, né? Então, assim, a gente sabe aqui o quanto legal é o nosso time, o quanto o nosso time é bom, né? O time dos nossos distribuidores, mas a gente queria trazer essa reflexão para todo mundo. Porque é um fato, né? A gente pode simplesmente agora assumir que, não, tá tudo complicado, ninguém vai comprar de mim, então eu vou aproveitar para fazer outras coisas, ou eu vou aproveitar, né? Enfim, era justamente esse tipo de resposta aqui que a gente queria trazer, porque agora, mais do que nunca, é a hora da gente mostrar para o nosso cliente o quão preocupado a gente está com ele, com o negócio dele, o quanto disposto a ajudar a gente está. Né? Então, puxa, eu tô vendo aqui um monte de matéria super legal. Meu assistente de palco aqui vai ler tudo se tiver alguma coisa diferente para compartilhar também, mas depois eu também quero ler e depois, né, posso compartilhar aqui com os DBMs, porque com certeza aqui tem muitas boas práticas. Muito bom, gente, era justamente essa discussão e essa reflexão que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Ai, desculpa, Humberto, eu não abri o microfone para você. Se você quiser falar, eu abro, tá? Que eu tô vendo aqui, né, que você anotou. Clientes têm que lembrar... Você tá sem áudio, tá bom. Que tem que lembrar da equipe individual do vendedor que atende, não o vendedor que só tira pedido, né? A gente até tava brincando, eu e o Anderson, semana passada, a gente falou, imagina se agora... Né, a gente sempre brincou sobre esse assunto nos treinamentos também de venda de valor, né? Assim, puxa... Se eu chego para o meu cliente, eu falo, poxa, tira uma caixinha só para me ajudar, né? E o cara nenhum relacionamento comigo ele tem, nada. Ele vai falar, mas peraí, né? Por que eu vou te ajudar se você nunca me ajuda? Então, imagina agora, né? A gente ligando para um cliente e fala, bota uma caixinha só para me ajudar. O cara vai falar, mas peraí, amigo, quem que vai me ajudar a pagar minhas contas? Né? Então, agora mais do que nunca é uma hora da gente... saber o que está rolando com o nosso cliente, né? E é mostrar de fato parceria, e é mostrar um interesse genuíno nele, né? Não na caixinha que ele vai colocar no final do dia. O conceito de venda de valor, né? Porque isso é um conceito válido para venda presencial, isso é um conceito válido para venda à distância, isso é um conceito válido para todos os momentos. A ideia aqui não é a gente passar por todos eles, a gente lembrar rapidamente o que é e focar no que está em vermelhinho aqui, que é, né, nesse momento é um dos mais relevantes. Lembrando a estrutura de venda de valor, a gente tem os 6 pilares. Primeiro, rever e gerar insight. Segundo, voz do cliente. Então, rever e gerar insight, ele fala muito de coisas que eu preciso conhecer relacionadas ao meu país, à minha cidade,
né, relacionado a N fatores, relacionado à minha carteira de clientes, ao cliente do cliente, ao meu concorrente, enfim, há muitas, né, a todo o conhecimento que a gente pode ter. A voz do cliente, que a gente vai falar um pouquinho mais, criar a proposta certa, né? Então, quando eu penso em criar a proposta certa, eu preciso pensar em alguma oferta que atenda à necessidade única do meu cliente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, avaliar se a proposta funciona, chegar ao acordo com o cliente e a implementação, né? Então, para cada um deles a gente tem muito conteúdo, mas hoje a gente queria resgatar aqui a parte do voz do cliente, que acho que nunca foi tão importante a gente falar sobre ela. E eu quero resgatar 2 conceitos importantes aqui nesse momento, né? O primeiro é o funil de perguntas. Quem se lembra o que a gente falava na parte do funil de perguntas, pessoal? Vou deixar a fotinho aqui para lembrar o conceito do funil de perguntas. Quem se lembra o que era o funil de perguntas e, enfim, alguma coisa relacionada a ele? Quem pode contribuir? Ninguém bloqueou mais o chat, não, né? Não? Vamos lá, vamos então resgatar esse conceito. O funil de perguntas abertas, isso, Felipe. Então, isso aí, Roger. Então, a gente começa a conversa, né? O funil fala isso, para a gente começar a conversa com o nosso cliente usando perguntas abertas, né? Para eu já não chegar direcionando a conversa para alguma coisa que às vezes para mim é verdade, mas que para o cliente ainda não tem relação com as questões que ele está vivendo, né? Então, mais do que nunca, as perguntas abertas no começo de uma conversa estão sendo fundamentais, né? Não adianta eu chegar e falar, e aí, essa crise? Imagina eu chegar, vou usar um exemplo bem esdrúxulo aqui agora, né? Chegar para uma empresa que faz álcool gel e falar, nossa, essa crise está complicada, né? O cara vai rir da minha cara, né? Vai falar, essa crise? Para mim, crise? Para mim, eu tô dando pulos de alegria de oportunidades que eu tô encontrando, né? Então, brincadeiras à parte e exemplos extremos à parte, mas se eu já chego direcionando uma conversa para o meu cliente, eu às vezes perco a oportunidade de encontrar coisas valiosíssimas na minha conversa, né? Então, por isso o funil de perguntas me fala, comece a conversa com perguntas abertas, né? Perguntas que eu posso explorar as oportunidades com o cliente, e aí eu captei uma coisa, né? Captei alguma coisa que é legal de entrar mais no detalhe com o cliente, aí sim eu vou afunilando e direcionando a conversa com o cliente, tá? É isso que o funil de perguntas diz pra gente, né? Porque também, se eu deixo só perguntas abertas na conversa, eu nunca encerro a conversa, eu nunca encontro oportunidades. Por isso a importância de eu começar muito aberto e indo afunilando cada vez mais para chegar a a oportunidade, a alguma proposta para o meu cliente, tá? E, né, frase importante aqui, nunca foi tão importante a gente escutar de fato o nosso cliente, né? Eu faço perguntas relevantes, perguntas que me permitam encontrar oportunidade, e nunca foi tão importante, a gente falava isso no conceito de venda de valor, mas agora mais do que nunca é super importante a gente escutar o nosso cliente e escutar de verdade, né? Escutar não com a intenção de, peraí, mas deixa, se ele me responder isso, eu vou falar isso. Não, é escutar, né? Escutar genuinamente para encontrar formas de ajudar o cliente, né? Então, vale a reflexão. E agora, mais do que nunca, é ainda mais desafiador a gente se propor a escutar, porque agora muitos estão em contato com o cliente só, de fato, de forma virtual, só por telefone, né? Então, agora a escuta é uma coisa muito importante, muito relevante para a gente explorar, e é um bom momento para a gente né, se aprimorar também em relação as oportunidades, que a gente sabe que isso nós seres humanos temos
uma certa dificuldade de, né, de praticar. Então, é um bom momento para a gente explorar a prática também, tá? E, além de escutar, identificar necessidades e questões únicos do nosso cliente, né? Identificar o que de fato é relevante para ele, né? Então, a gente traz aqui o segundo conceito relevante do item de venda de valor, do item de voz do cliente na matriz de venda de valor, que é a hierarquia de necessidades, em que a gente lembra, né, que a necessidade principal de toda a empresa é o lucro, fato, todo mundo, a nossa necessidade principal como profissional, a gente trabalha em nome do nosso salário no final do mês e tudo mais, né, da comissão e tal, então essa é a necessidade principal de todas as empresas, das pessoas, mas a gente tem necessidades secundárias associadas a isso, que também é muito básico, é muito igual para todo mundo, volume, preço, eficiência, né, na base aqui. Só que quando a gente começa a se diferenciar, é quando, de fato, a gente encontra necessidades únicas e, por que não, até necessidades pessoais dos nossos clientes, né? E a gente se habilita a ajudar em relação a essas necessidades únicas. E agora, mais do que nunca, o escutar o cliente e encontrar o que é relevante para ele, para cada cliente, que vai ser diferente para cada cliente, é fundamental, tá? Então, por isso que a gente quis resgatar esse conceito, porque isso vale para todas as situações que a gente está vivendo e vale para todos os cenários, né? Para uma visita presencial, para um contato via telefone, enfim, para todas as situações que a gente pode viver, tá? Então, usem essas técnicas a favor de vocês, né? Vamos aproveitar esses momentos aqui para aprimorar, né? Para colocar mais na prática esses conceitos aqui que a gente acredita muito e que a gente sabe que são muito valiosos e que podem trazer resultados muito positivos, tá? E aqui, resgatando também de outros materiais, né, de outras fontes que a gente encontrou, basicamente em LinkedIn, né, que hoje em dia tem muita coisa relacionadas a isso, a contatos à distância e tudo mais, né, com os clientes. A gente trouxe 4 aqui, mas a gente depois quer pedir para vocês compartilharem mais. Então, uma delas, e a primeira, né, não poderia deixar de ser... a gente não precisa começar o contato com o cliente ou no contato com o cliente fingir que uma objeção que ele está passando nesse momento não existe, né? A gente vem de um cenário acostumado com várias objeções relacionadas, enfim, a preços, a N fatores, mas as objeções do atual momento, elas estão diferentes e elas são reais, elas existem. Então, a gente não pode simplesmente partir do princípio que as dificuldades não estejam acontecendo, mas a gente pode encontrar formas de mostrar oportunidades para o cliente, e aí a ideia aqui não é a gente trazer, né, quem dera se a gente tivesse o mapa da mina e o segredo para resolver os problemas, a gente não tem, mas a ideia é, quanto mais a gente ouve o nosso cliente, quanto mais a gente escuta ativamente o nosso cliente, provavelmente mais a gente vai ajudá-lo a encontrar oportunidades de passar por tudo isso com os menores impactos. Mostrar que está realmente disposto a ajudar, né? Então aqui a gente coloca duas, uma mais básica, como eu, né, em contato com você, meu cliente, posso te ajudar, ou estamos sim passando pela crise, mas quero disponibilizar uma análise do seu cenário, né? Então a venda de valor também fala sobre isso, né? Como eu ajudo o meu cliente a desenvolver o negócio dele, ou que seja minimizar impactos, né? Puxa, por que não aproveitar esse momento para explorar esse conhecimento em relação ao cliente e ajudá-lo a pensar num plano de ação, né? Conjunto, ajudá-lo a pensar numa forma de passar por tudo isso, né? A gente falou que a gente quer ser lembrado pela parceria, a gente quer ser lembrado pela ajuda que a gente está dando para os clientes. Então, por que não, de fato, né, mostrar o quanto a gente está disposto a ajudá-lo nesse momento e trazer proativamente alguma coisa que seja relevante para ele.
Talvez criar uma oferta exclusiva para esse período, né? Lembrar que a gente falou lá atrás de, às vezes, canais que estão sendo menos impactados, postos de gasolina, o cenário de motos. Então, por que não eu posso pensar em criar uma exclusiva para esses canais, né? Para eles aproveitarem agora, usarem isso a favor deles, né? E também, às vezes, resgatar oportunidades que eu perdi nos últimos meses, né? Então, às vezes, puxa, clientes que às vezes eu já até tinha deixado de contatar por algum motivo, porque já vinham me falando há um bom tempo que não compro Castrol e tudo mais. Óbvio que a ideia aqui não é resgatar para tirar uma caixinha, né? Provavelmente, se esse cliente já não estava comprando a um determinado período, não vai ser agora que ele vai comprar, mas de novo, como eu quero ser lembrado pelos meus clientes, né? Então, esse contato com o máximo de clientes e potenciais clientes é super importante, justamente para a gente ser lembrado, né? De uma forma, puxa, aquele cara, eu posso contar com ele, né? Então, agora é a hora dos clientes verem o quanto eles podem contar com a gente. E, né? Então, por isso, a importância desse resgate, desses contatos. Isso. Peraí, eu não sei. Gente, tá difícil de ver quem tá escrevendo. Eu sei que é algum DPM, Camila. mas eu não sei quem é. Foi a Camila. A Camila disse pra gente. Isso aí, é uma iniciativa que a gente já tinha conversado, Kai. Inclusive, a gente até a Fê já pegou algumas coisas. A Delita já tinha dito isso no ano passado, já tinha pedido para a gente até focar em um treinamento específico para televendas. O melhor momento é agora. Todo mundo agora é um televendas, né? Então, o nosso vendedor hoje é um televendas, então cai como uma luva mesmo. É isso aí, é isso aí. Quem diria, né, Adelita? Coronavírus fazendo a gente atender seu pedido. A gente jura que a gente estava com esse planejamento, mas enfim, foi um pouquinho mais rápido do que a gente estava contando. E agora eu queria saber de vocês, né, gente? Aqui a gente compartilhou algumas ideias, mas que mais que a gente pode fazer com os nossos clientes? Alguma coisa que vocês tenham feito? E se vocês quiserem compartilhar, eu realmente recomendo que abra o microfone para falar, levanta a mãozinha que eu libero aqui o microfone para falar, porque a gente quer de fato ouvir, às vezes, coisas que vocês já fizeram nesse último mês, que vocês... É isso aí, Raineri, não mostrar problemas, mas buscar soluções, é isso aí. Né? Se a gente entra numa discussão de problemas com o cliente, a gente não leva essa conversa a nada, basicamente nada, né? Então, ótimo ponto, buscar soluções. Resgatar o contato, o Roger falou. E aí, alguém quer falar? Alguém quer abrir o microfone para falar com a gente? Ou compartilhar mais coisas? Coisas que vocês viram, que vocês fizeram nesse mês e que, puxa, deu certo, foi legal, os clientes elogiaram, valorizaram. Queria saber um pouquinho mais. Ih, peraí, tem gente aqui. Não, é que eu tô... Tem o Roger, tem o Cadson querendo falar. Ó, tá aberto, Roger, é só você liberar o seu áudio. Liberei seu microfone, clica no microfoninho aí para aparecer. Roger, me ouve? Vamos tentar tirar o mudo do... Não adianta, eu não consigo. Deixa eu tentar abrir pro... Acho que é o Cadson. Cadson, o seu microfone também está aberto. Só tira o teu microfonezinho aí na sua tela, aperta, né? Ou se você está pelo celular ou se você está pelo computador, clica ou dá uma dedada aí no seu... Isso, aí. Pode falar, Cássio. Estão ouvindo? Sim. Claro.
Essa semana eu fiz um planejamento via telefone e eu peguei meus principais clientes de Magnatec de volume e entrei em contato com cada um via WhatsApp, né? E teve muito deles que parabenizou, né? A atitude, né? Eu não comentei nada de venda com ninguém, né? Sempre perguntando como é que estava essa questão do comércio deles, porque na verdade aqui no Maranhão está tudo alagado, né? Tem lugar que está sendo feito rota de barco. E nessa questão aí a gente está tendo, os clientes ficou muito satisfeito com pelo menos a ligação, né? E teve cliente que disse, Cássio, pelo menos tu tá ligando mesmo para saber como é que a gente está, porque nunca ninguém ligou para saber nada. Então, assim, é uma questão boa a gente pegar esses maiores clientes de volume, não os maiores, né? E tá ligando, a gente mesmo como gestor, né? Incentivar também os clientes, os registrados, a gente está ligando, porque o cliente fica, se sente bem, entendeu? Então é nessa hora que a gente faz o diferencial. É de estar entrando em contato com eles e mostrando que a gente não só vive de venda quando precisa deles. Então foi uma coisa que eu fiz, selecionei os maiores e os melhores e deu um resultado bastante significativo. Muito bom, Cadson. Eu acho que era isso que a gente queria resgatar aqui com todo mundo, né? A importância do contato. Eu acho que você falou um ponto fundamental. Mostrou que você não estava... É óbvio, né, gente? Puxa, a gente quer vender, a gente tem as nossas preocupações também, mas não adianta eu contatar um cliente agora, né, com esse como meu principal objetivo, né? A gente tem que parar para pensar também que a venda vai ser consequência, né, no momento que ela tiver que ser, mas agora a gente tem que, de fato, estar disposto, preocupado e interessado também no cliente, porque está todo mundo vivendo, né, uma situação muito inusitada. Perfeito, Cadson, muito bom, muito bom. Isso, Fê, também foi o que o Joseildes disse, né? Você liga e o cliente tem o lance de agradecer. Nesse momento, a gente tem que entender que muitas pessoas estão carentes de um contato, não tem mais aquele relacionamento. Um dono de um comércio, ele está acostumado ao dia inteiro, está passando por encontro de amigos, de pessoas, de vendedores, e agora no momento que muitas portas estão fechadas, muitas pessoas que estão acostumadas com isso estão, de uma forma ou de outra, carente de contato. Então, agora o importante, e aí, Cadson, acho que isso tem que se estender para os grandes e para todos os clientes. Eu acho que todo mundo que tem e que está ativo via home office, via telefone, tem que entrar em contato com o cliente para saber como tá a família, que é um dos pontos que a Adelita mencionou aqui, né? A gente vai ter por várias situações, principalmente nos grandes centros, onde a gente tem um acúmulo de situações mais críticas referente a essa pandemia, possíveis perdas de familiares. Então, assim, a gente também tem que se preparar para ser o mais humano possível nesse momento. Se colocar mesmo na situação de um pequeno comércio que está tendo problema com baixo giro, tentar ligar a luzinha. A gente falou muito isso na semana passada, né? Internamente, de como eu consigo ajudar o cliente, entender o que eu posso falar. Às vezes eu posso startar uma ideia para ele, por exemplo, você está com a porta fechada, mas você tem sua lista de principais clientes, dá uma ligada, vê se você não pode ajudar o camarada a dar uma dica de ligar o carro, ele está precisando de uma manutenção, como eu posso ajudá-lo no momento de uma forma remota, um leve trás, enfim, tentar se colocar na situação do outro para ajudar nesse momento mesmo, né? É isso aí. É isso aí. Ó, o Roger até deu um exemplo aqui da Dona Marilza, hein? Mas falando que mandou a mensagem personalizada. É isso aí, perfeito. Né? Então, agora é a hora de se mostrar o mais preocupado possível com os nossos clientes. E né, mostrar, a gente sabe que está todo mundo de fato preocupado com os outros, então é mostrar que essa preocupação existe. Roger, eu vou liberar você para falar, vamos ver se agora você consegue, né? Porque você caiu. Vamos ver se... Abrir de novo o seu microfone, tá? Ver se agora você consegue falar. O Roger deve estar com dificuldade. Mas tá bom, acho que ele já compartilhou aqui também o ponto. O Cadson compartilhou um ponto super legal. Né? Acho que é isso mesmo. A Adelita, a gente vai buscar... não conseguiu, né? Tá bom. A gente vai... Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma forma aqui enfim, de trazer algum conteúdo relacionado a essa questão de empatia. Achei bem legal sua sugestão. Desafiadora, confesso,
mas a gente vai tentar puxar alguma coisa assim. E aí, mais algumas reflexões, né, gente? Por que não aproveitar? Uma coisa é fato, né? A gente sabe, todo mundo também tem as suas questões com família, né? Que também tem filho junto em casa. A gente sabe o quanto disso envolve. Semana passada, eu e o Anderson estávamos conversando, o Anderson preocupado, né? Anderson com os filhos que queriam participar da reunião, e a gente sabe que isso acontece, e a gente, né, entende que, puxa, isso é parte completamente normal no momento que a gente está vivendo, mas uma coisa é fato, né? Antes, muita gente que participa aqui dos treinamentos com a gente, pelo menos um tempo de deslocamento que estava passando, as pessoas que estão trabalhando de casa, pelo menos esse tempo de deslocamento, né, que dependia muito da pessoa, do dia, da rota, mas pelo menos esse tempo de deslocamento, ele não está acontecendo no atual momento, né? Então, por que não aproveitar esse tempo de deslocamento para aprimorar o conhecimento, né? Para ver alguma coisa nova. E quando eu falo de ver alguma coisa nova, não é ver um monte de notícia de coronavírus que está aparecendo. Isso já, né, não é novo. Mas é encontrar formas de, puxa, como eu me desenvolvo como profissional, como pessoa, enfim, né, da forma que a gente quiser enxergar, mas por que não ler alguma coisa nova, encontrar materiais para aprimorar o nosso conhecimento, para, né, nos desenvolver? Por que não aproveitar a oportunidade para conhecer melhor os clientes? O Cadson falou do planejamento de ligação dos maiores em venda de Magnatec, mas por que não aproveitar para fazer uma análise mais aprofundada da minha carteira de clientes, das necessidades deles? Né? Por que não aumentar o tempo dedicado ao planejamento no atendimento? A gente sabe, a gente sempre falou também, o conceito básico da venda de valor é: quanto mais eu me planejo, menos negociação eu preciso fazer, menos desgaste no relacionamento com o cliente eu tenho. Então, por que não aproveitar esse momento, né, esse tempo aí, pelo menos o tempo de deslocamento que, né, que, enfim, deixou de acontecer ou está mais reduzido, para usar um tempo para planejamento melhor de atendimento aos meus clientes, né? Por que não? A gente já falou de compartilhar informações relevantes com os clientes. Por que não, né, criar uma rotininha de compartilhar alguma coisa? E aí, né, isso daqui pode ser uma viagem, mas por que não usar o roteiro que já está cadastrado como suporte na definição da ordem das minhas ligações, né? A gente já formalizou que ninguém vai ficar cobrando roteiro, não faria nem sentido a gente cobrar roteiro nesse momento, mas por que não continuar aproveitando um roteiro para seguir uma ordem lógica, né, de atendimento aos meus clientes, de ligação? Porque isso faz parte de um planejamento melhor. Né? Por que não orientar os nossos clientes sobre as formas de minimizar os impactos que ele está passando, né? A partir do momento que eu ouço mais o meu cliente, que eu conheço melhor do negócio dele, que eu me planejo mais, eu consigo encontrar formas também de ajudá-lo a minimizar o impacto, né? A passar por tudo isso. Né? E os 3 pontinhos aqui não foram erro, não, foi justamente, né? Por que não? Por que a gente, né, queria que alguém mais resgatasse? Tem mais alguma coisa de por que não? Né? Por que não fazer alguma coisa? Manter o contato com todos os clientes, ser amiga nesse momento difícil, é isso aí. Né? Então, alguém tem mais alguma sugestão para passar? Fique à vontade, né? Porque a gente quis mesmo trazer essas ideias aqui para todo mundo. E aproveitar o momento para se preparar melhor, né? Então, a gente tô vendo que teve gente que levantou a mão aqui, já vejo quem foi. Peraí, André, já libero para você para falar, mas só vou lembrar alguns conteúdos, né, que a gente pode agora resgatar nesse momento de se preparar melhor. Castrol Academy está liberado para quem quiser resgatar, para quem quiser puxar algum conceito. Puxa, eu queria resgatar né, algum conteúdo que está lá no Academy, ele está liberado para isso. O Involves Stage, que eu insisto em dizer que é o Agile Promoter, mas, né, desde o ano passado ele mudou de nome para Involves Stage. É uma ferramenta que a gente compartilha muito material pela biblioteca. Então, né, um bom momento também da gente resgatar Notex, né, resgatar várias coisas aqui para se preparar e para compartilhar material com os nossos clientes também, o que for melhor, né? Eu acho que são as
os dois grandes objetivos aqui. LinkedIn, né? LinkedIn a gente quis trazer porque, puxa, tem muita coisa legal, muita coisa... Quando a gente fala em conteúdo relevante, né? Como é uma rede social relacionada a isso, então ela traz muito conteúdo, né? Sigam pessoas que vocês acham que estão agregando para vocês, para buscar esse conteúdo. Vocês vão ver que a maioria dos conteúdos que a gente colocou aqui, né? Que aconteceu pesquisa, se não todos, acho que foram todos, mas se não todos, a maioria foi de LinkedIn, mas se não me engano, todos eles foram encontrados no LinkedIn. E aí tem 3 links aqui que a gente está compartilhando com vocês, né? Que depois, recebendo esse material, vocês vão poder acessar. Que são, eu posso baixar e-books grátis no Amazon, eu posso fazer cursos online gratuitos na FGV, tem um curso, Senai tem um curso gratuito também de noções básicas de mecânica automotiva. Enfim, gente, o que não falta é oportunidade também para a gente se preparar melhor nesse momento. Olha lá, estamos falando aqui também que a Fundação Bradesco também tem cursos gratuitos, e isso aí, FGV, inclusive com certificado, é isso aí. Então, gente, é aproveitar esse momento para a gente se aprimorar mais também e se preparar mais. Né? E eu fecho com uma reflexão, aí eu prometo que eu abro o microfone para você, André, que é uma frase também que a gente pegou. O Thiago Reis é uma pessoa que eu sigo, ele é CEO da Growth Machine, que é uma empresa de desenvolvimento de vendas, de profissionais de vendas, e eu já tinha compartilhado materiais dele aqui com você, vídeo dele com vocês, e aí essa semana eu vi uma frase que eu achei bem legal, né? Que aprendi a diferença entre preocupação e preparação. Preocupação te deixa exausto antes de começar a batalha. E preparação te deixa pronto para vencer antes da batalha começar, né? Então, a gente quis trazer essa frase aqui porque ela resgata aquilo que a gente falou no começo, que tudo depende do foco que a gente vai dar para as coisas, né? Então, queria trazer essa última reflexão aqui. André, quer abrir o microfone? Bom dia, Fernanda. Bom dia. Ué, Gil Cleiton. Oi, me escuta? Aqui como André. Escuta bem pra caramba, pode falar, Gil. Pessoal, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Gil Cleiton, sou DBM aqui do Nordeste, aqui do Ceará até o Pernambuco. É super válido aí essas informações que a Fernanda e o Anderson estão trazendo para a gente estar preparado aí para quando tudo voltar ao normal, a gente ir 100% para o mercado. Eu queria dizer para vocês que a gente sabe de toda a dificuldade que nós estamos passando, principalmente o momento agora, essa semana em especial, que está começando, muitas operações estão paradas. A gente sabe que nós todos aqui vivemos de vendas, a gente precisa que o mercado volte ao normal, a gente entende a situação que todos estão passando. É importante vocês saberem que nós aqui dentro da companhia estamos fazendo tudo que a gente pode para estar aí, quando voltar o negócio, a gente vir com boas ações e voltar ao mercado 100%. A gente sabe que toda a equipe precisa ganhar dinheiro. É importante que ninguém fique na cabeça pensando que a gente está insensível a isso. Isso é muito importante. A gente está preocupado sim com vocês. A gente está preocupado com as famílias de vocês também, porque a gente sabe que esse é um momento difícil. Então, eu queria, nesse momento, deixar aqui para vocês esse recado, que dentro da companhia, além da gente estar trazendo essas informações para todo mundo voltar preparado, né? E a nossa preocupação é essa, que todo mundo esteja conversando com os seus clientes, que aquele ditadozinho antigo, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, a gente conversar com os nossos clientes, não falar de venda, entre aspas, mas estar ali presente com os caras, como uma pessoa aí falou, que o Catson falou, aliás, o cliente dele gostou muito, que lembrou do Catson ligar para ele. Do mesmo jeito eu tenho feito com os meus distribuidores, ligado para os caras, falo de tudo, menos de venda, e quando falo de venda é muito real. Então, assim, deixar esse recado para vocês saberem que aqui dentro da companhia a gente também está muito preocupado com vocês na ponta. A gente sabe que vocês que estão aí na ponta, principalmente, são um pessoal que depende muito disso, precisa muito que o negócio volte, só que a gente tem que entender que é um momento de reclusão. Seguindo ao que todo mundo está dizendo para a gente tem que fazer esse esforço. Ah, Gil, mas sem dinheiro ninguém vive. É verdade. Mas é mais importante a gente estar vivo nesse primeiro momento, né? Nós, nossos familiares e as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente conhece. Nós estamos, sim, preocupados com vocês.
Estamos fazendo tudo que a gente pode aqui dentro da companhia, pessoal. A gente está tendo reunião toda semana, 2, 3 reuniões, para saber o que é que a gente vai fazer quando a gente vai voltar, para a gente vir forte, para a gente mostrar a nossa cara no mercado de novo, tá bom? Mas continuar mostrando nossa cara no mercado, né? Então, assim, deixar esse recado para vocês aí, que a gente aqui internamente está preocupado muito, viu, pessoal, com vocês aí, e vamos tocar esse barco, isso vai passar, essa crise vai passar. Como a Fernanda muito enfatizou aí, é o momento de se preparar. Quem tem alguma deficiência, aproveita esses momentos aí que está em casa e se prepara mais ainda, né? Quem tem informação tem o poder, certo? Então, é esse meu recado. Espero que todo mundo fique firme, cuidem das suas famílias, cuidem de vocês, para que quando a gente voltar 100% preparado, tá bom, pessoal? Grande abraço a todos aí e vamos para frente. Obrigado, Fernanda e Anderson. Bom, muito bom, é isso. Obrigada. E, na verdade, até aproveitando esse comentário do Gil, nosso último slide aqui da apresentação, né? Eu e o Anderson preparando esse material, a gente quis colocar esse último slide aqui, tanto para fazer uma proposta para vocês, quanto para, de fato, né, saber de vocês. A Adelita já falou da questão do material de empatia, de contato com os clientes num momento que pode ser uma questão mais sensível, e já falei para ela que a gente vai encontrar formas. Confesso que eu achei desafiador, mas eu juro que a gente vai tentar, tem muita gente de desafios. E aí a gente queria saber de vocês, né? Como que a gente pode ajudar vocês? Bom, vocês viram que boa parte do treinamento a gente falou da questão de preparação, então a gente até chegou a pensar, né, uma sugestão que o Anderson deu, que a gente gostaria de compartilhar com vocês, que a gente também, assim como o Gil falou, que nós lá dentro da Castrol estamos fazendo reuniões semanais, a gente chegou a pensar, por que não fazer sessões rápidas de talvez 30 minutos, semanais com vocês, para aproveitar esse momento, né, de compartilhamento de mais informações, aí óbvio, né, pensando em algum resgate de conteúdo que vocês queiram. Então, assim, eu quero entender um pouco mais de, sei lá, de transmissões. Anderson, me passa um pouco mais desse conteúdo, né? Então, queria primeiro perguntar para vocês o que vocês acham, e se vocês acham legal, pedir ideias de conteúdo, porque a ideia é que a gente faça de fato só se existir essa demanda, né? A ideia não é que seja uma coisa obrigatória, é que participe de fato quem quer usar esses momentos para aprimoramento mesmo de conhecimento. Então, esse é um ponto, né? Primeira coisa, quer, não quer, e se quer, quais seriam os possíveis conteúdos que vocês acham legal a gente resgatar. E segundo, como mais a gente pode ajudar, né? Então, também com muitas transmissões. Então, Fê, só para complementar, pessoal, a ideia é que, assim, a gente sabe do momento difícil que todo mundo está passando, aí complementa as palavras do Gil, a companhia também está olhando para um cenário de tentar ao máximo manter tudo isso ativo, mas a gente sabe que vocês agora não estão rodando, né, na rua. Muitas das informações que a gente poderia passar referente a produto, alguma situação, pode perder o time, porque a gente está se preparando, mas lá na frente só a gente provavelmente vai voltar a usar. Então, a ideia é que vocês, né, no íntimo de vocês, olha, poxa, eu queria voltar a revisitar alguma situação de informações técnicas, dicas de atendimento, né? A gente trouxe aqui um formato de atendimento virtual, mas o que é bom nos 8 passos de venda, como, por exemplo, agora, né? Como uma dica, poxa, quanto mais eu conheço o estoque do meu cliente, mais eu sei o que ele tem e-mail de Castrol lá nesse momento. Como eu posso ajudar ele a fazer uma venda, sei lá, via telefone, discutir com algum cliente meu uma possibilidade dele fazer um atendimento remoto, ele ter uma pessoa, né, que vá toda ela preparada para ir buscar o carro na residência de um cliente, trazer para a oficina, fazer uma troca, entregar, já deixar um brinde de um álcool gel ou algo assim, enfim, tentar abrir um pouco a mente e o cenário para possibilidades. Então, assim, o que vocês quiserem, né? Eu acho que é interessante isso, né? Lógico que não é tudo, mas o que vocês quiserem de conteúdo técnico, a gente pode abrir sessões, e a ideia, né, que a gente discutiu, eu e a Fê conversamos muito no final da semana passada, foi, se a gente faz algo de 1 hora, às vezes pode ficar maçante toda semana. Então, se a gente fizer
pequenos treinamentos de meia hora, foca em uma informação, abre para dúvida, tira dúvida. Eu acho que a gente vai mantendo vivo todas essas informações e ajudando a vocês a colocar tudo isso de conhecimento na ponta da língua para quando a gente voltar muito preparado, né? Porque eu acho que é o que a gente disse, a gente tem que estar preparado, porque preparado, quando chegar, a gente já vai chegar mandando muito bem, arrebentando. Então, assim, se vocês quiserem, pode escrever aqui no chat, a gente já passou um pouquinho do horário, mas a ideia é que também vocês compartilhem com os contatos que você tem. Tem o contato da Fê, muitos de vocês têm o contato do seu DBM, o meu contato, enfim, passa conteúdo. Se vocês acharem que é legal, a gente está aqui com 100 pessoas toda semana, a gente manda ver toda semana. Não é legal toda semana, é legal uma semana sim, uma semana não, só que a gente precisa do feedback de vocês. Eu acho que aí tem, né, todos os DBMs estão aqui, né, a gente está orgulhoso desse time que está junto com a gente. Então, assim, pessoal, se vocês aí estão olhando e estão vendo que é uma possibilidade, conversa com o time de vocês. Eu sei que muitas operações também estão trabalhando de uma forma remota ou parcial. Avaliem vocês e passa para a gente. Se for legal, a gente manda bronca, conteúdo a gente tem, gostar de falar a gente gosta, então a gente não vai ter problema com isso, né, Fê? Tá, já anotei aqui 3 coisas que foram passadas, ou até o da Adelita mesmo, o pessoal falou em transmissões, o Roger deu uma melhor atendimento via telefone, mas beleza, estão anotadas. A gente então vai, aparentemente, por enquanto, toda semana, a gente então vai se comprometer com vocês a fazer esse contato de meia hora, uma vez por semana. Segunda-feira, 8h30, Fê, o que vocês acham? Esse é um bom horário, pessoal? Ótimo, bom, sim. Já ganhou. Tá bom. Beleza. Então, segunda-feira, 8h30. Ok. Vamos ver o que a gente já consegue trazer para vocês. Se tiverem mais alguma sugestão, vão passando pelos DBMs, pelos gestores, para compartilhar com a gente. Não sei ainda o que a gente vai trazer na segunda-feira desses 3 itens aqui, porque a gente ainda precisa entender o que a gente consegue resgatar, mas vamos lá, né? A gente com certeza então vai fazer essa primeira transmissão na segunda-feira da semana que vem, e aí o conteúdo vocês vão descobrir na segunda. E aí na segunda a gente já conversa todo mundo junto para outra segunda, e assim a gente vai fazendo interativo. É isso aí, mas se tiverem outras sugestões, vão passando. A gente já vai trabalhando. Show de bola. A gente está aqui também, né? Nunca foi tão importante, a gente sabe o quanto também a gente precisa se colocar à disposição de vocês. E eu acho que outra coisa também, né? Puxa, quer compartilhar uma oportunidade de treinamento com os clientes, com o time dos clientes, tenho certeza, né, que também pode ser uma boa alternativa. Por que não? Né? Então... E outro ponto, né, Fê? A gente sabe que algumas operações estão trabalhando com um time completo. A gente sabe que o país ele tem algumas diferenças de bloqueios e de situações de trabalho. Então, assim, se em algum ponto em específico, eu preciso reforçar algum material e tal, a gente também está aqui, a gente pode fazer um treinamento maior. A nossa agenda tem muitas reuniões durante a semana, o dia, mas a gente tem um tempo aqui e hoje essa é uma das nossas prioridades. Então, assim, o que vocês precisarem, olha, eu precisava falar, reforçar um treinamento específico de algo e que o meu time está remoto, mas está conseguindo entrar e a gente aqui está muito contente de ver, né, bastante pessoas aqui conectadas. Então, assim, a gente consegue fazer. Se for para fazer um reforço de algumas informações, a gente consegue sim, tá bom? Pense bastante, compartilhe com o seu DBM, só não deixa para a última hora, para a gente ter que preparar de um dia para o outro, mas se essas informações chegarem entre hoje e amanhã, a gente tem 2, 3 dias para preparar esse material para uma segunda-feira. E qualquer um de vocês, né, time Castrol, precisar de algum material em específico, falar assim, poxa, eu queria reforçar alguma coisa, vamos fazer um treinamento de um tempo maior, dedicado a uma operação, a gente consegue também validar isso, tá bom? A gente está aqui aberto para ajudar em qualquer situação. É isso aí. Muito bom, pessoal. Super obrigada pela participação de vocês. A gente gosta tanto de falar que a gente estourou o tempo para variar um pouco, né, Anderson? Mas acho que foi muito... Espero que vocês tenham considerado produtivo. Espero que algumas sugestões e reflexões aqui sejam válidas.
Obrigada pela participação, obrigada pelas contribuições de todo mundo. Ótima semana, fiquem bem, fiquem em casa, né, quem puder, e bom dia aí para todo mundo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Abraços e beijos, pessoal. Tchau, tchau para vocês.